transforma tudo. Entendeu? Então, posteriormente, ele pode ser punido por crime de responsabilidade. Se ele o quê? Violar isso aqui. Violar o decreto. Então, gente, perceba que existe o controle. Existe o controle. E outra, é igualzinho para o estado de sítio. Esse controle aqui é idêntico para o estado de sítio. Idêntico para a intervenção. O que existe na intervenção, controle político, é igual para os três. Intervenção, estado de defesa, estado de sítio. Tranquilo? Veja lá. Existe também o caso de ocorrer o quê? Prisão durante a medida. Por quê? O presidente decreta e ele pode nomear o quê? Um executor. Acho que o presidente vai lá? Não, ele nomeia o executor da medida. Esse executor, quem estiver lá à frente, cumprindo o decreto, ele vai fazer o quê? Ele pode prender quem for de encontro às medidas chamadas durante o decreto. Mas essa prisão, ela não pode, em regra, ser superior ao quê? A 10 dias. Só se o juiz autorizar, o Poder Judiciário autorizar. Em regra, o cara só fica preso 10 dias. Tranquilo? Se ele ficar preso, tem que ter lá um documento que informe o estado físico dele. O delegado vai... A polícia vai ter que submeter esse estado físico dele. Dizer que situação ele chegou lá. Tem outra questão que é recorrente, que diz que durante o estado de defesa, por ser medida de exceção, o preso ele é incomunicável. É errado. Durante o estado de defesa, estado de sítio ou intervenção, o preso ele nunca vai ficar incomunicável. Ele vai poder falar com a sua família. Entendeu? E aí, você sabe lá que existe a prisão durante o estado de defesa, viu? Existe a prisão no estado de defesa, 10 dias. Se o juiz autorizar, pode ser maior. Tem que enviar o estado físico. E se o preso ainda, por exemplo, ele quiser, é facultado a ele, ao preso, solicitar o quê? Um exame de corpo. Não é obrigatório, ele pode solicitar. Facultado a ele. Solicitar o exame de corpo de delito. Facultado. Se disser que é obrigatório na prova, está errado. É facultado. Tranquilo isso? Tranquilo, gente? Veja lá. Eu tenho que apagar isso aqui tudo e botar estado de sítio. Mas, como a gente já viu bastante coisa de estado de defesa, o estado de sítio já fica mais fácil. Bem mais fácil. Porque as medidas aqui serão bem semelhantes. As medidas aqui serão bem semelhantes. E o controle é idêntico. O controle é idêntico. A forma de decretar que vai ser um pouco diferente. Tranquilo? O estado de sítio é basicamente essa outra possibilidade. Essa outra possibilidade. Veja lá. Vou mudar aqui. Eu tenho aqui o estado de sítio. Veja lá, estado de sítio. No estado de sítio, ele é decretado em duas circunstâncias. Primeira circunstância. Fatos que comprovem que o estado de defesa foi ineficaz. Que é o caso que ele falou. Se você decretou 2 vezes já estado de defesa e não sortiu efeito, agora vai ser o quê? Necessariamente estado de sítio. E o outro caso é o quê? Guerra declarada ou agressão armada, estrangeira armada, agressão estrangeira armada. Semelhante, né? Agressão estrangeira armada. Então, se é caso de agressão estrangeira armada ou caso de guerra, tem que ser estado. Se você já decretou estado de defesa e foi ineficiente, foi ineficaz, tem que ser estado de sítio. Veja lá.
Como o estado de sítio, ele tem essas duas medidas, tem essas duas possibilidades, o que acontece? Na primeira possibilidade, como é que funciona o prazo dele? O prazo. Se for a primeira possibilidade, se for no caso lá do estado de defesa, ineficácia do estado de defesa, o que acontece com o prazo do estado de sítio? Qual o prazo dele? 30 dias, no máximo 30 dias. Exatamente. Prorrogável por quantas vezes forem necessárias para solucionar ou para trazer a normalidade. E o outro caso é que, pelo tempo que durar a guerra. Pelo tempo que durar a guerra. Oi. Mas eles têm que colocar o prazo. É porque ele não deu esse prazo específico. Mas no decreto diz que ele tem que falar de um prazo. Então, ó, o tempo que durar a guerra, porque não faz sentido, né? O cara decretar uma coisa por 30 dias e a guerra vai durar 30 dias, tem prazo certo? Não, né? A guerra pode durar um dia, pode durar 6 anos, 10 anos. Então, o tempo que durar a guerra vai valer o decreto de intervenção, de estado de sítio. Então, basicamente, a mesma coisa. Basicamente, a mesma coisa. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui o decreto. Só que aqui, o que é que vai acontecer? Quando o presidente da República ele vai decretar, aqui ele tem um impedimento antes de decretar. Primeiro ele faz o quê? Ó? Ele só licita. Ele solicita a quem? Ao Congresso Nacional. Ele solicita o que ao Congresso Nacional? Autorização. A regra é essa. Ele solicita ao Congresso Nacional autorização. Depois de autorizado, ele pode o quê? Decretar. Então a decretação não é imediata, igual no estado de defesa. No estado de defesa ele já decreta. No estado de sítio ele solicita a decretação. Então como é o controle, por exemplo, prévio no estado de sítio? O Congresso Nacional pode negar a solicitação. O Congresso Nacional pode aprovar e autorizar. Várias consequências nisso. Primeira coisa, o estado de sítio, verificando essas duas possibilidades, ele pode solicitar ao Congresso Nacional a autorização para decretar. Mas antes disso, ele também tem que ouvir os dois. Eu pergunto, ouvir os dois conselhos na decretação do estado de sítio é obrigatória? Sim. É obrigatório ouvir os dois conselhos no estado de sítio. É obrigatório. É obrigatório seguir os conselhos para decretar estado de sítio? É obrigatório seguir os conselhos? O conselho diz, não decrete depois de autorizado. Ele pode decretar, fazer o contrário? Veja só. Veja só. Você tem o presidente da República aqui. Né? Olha lá. Você tem aqui o presidente da República. Vamos botar aqui. Pra você não confundir. Diz lá. O presidente da República pode ouvir os dois conselhos, os dois conselhos, Conselho da Defesa e Conselho da República, solicitar ao Congresso Nacional autorização para o quê? Para decretar o quê? Estado de sítio. É assim que a Constituição fala. Veja lá. Ele não é obrigado a solicitar. Ele solicita se quiser. Já começa daí. Mas, se for uma daquelas medidas, para ele decretar, ele tem que o quê? Solicitar. Antes, ele é vinculado a solicitar. Se for uma das medidas, ele quiser decretar, primeiro ele tem que solicitar. Se ele solicita, aí vem outra obrigatoriedade.
ele é obrigado ao quê? Do mesmo jeito do Estado de Defesa. Ele é obrigado a ouvir, não é obrigado a seguir. Mas ouvir ele tem. Se ele não ouvir, já surge o decreto com vício. Já não tem validade. Já vai nascer viciado, com problema. Vício formal, porque a Constituição manda ouvir. Não diz que ele tem que seguir, mas manda ouvir. Aí ele solicita lá ao Congresso Nacional autorização. Digamos que o Congresso Nacional dê autorização. O presidente da República, ele é obrigado a decretar? Não. Cuidado com isso. Digamos que seja um caso de guerra. Preste atenção. O Donald Trump declara guerra contra os Estados Unidos. Guerra ao Brasil. Aí o que o presidente faz? Solicita a decretação do Estado. Ele solicita. Ele vai lá e solicita. O Congresso vai lá e aprova. Aí o Donald Trump, ele vai dizer, estava brincando. Aí o cara é obrigado a continuar com a guerra, é? Decretar? Não, ele foi autorizado. Ele decreta se ele que... Entenderam isso? Veja lá. Não tem aquele prazo de Estado de Defesa, que ele tem 10 dias para se manifestar? Que não tem. O que vai acontecer? Se ele... É discricionário do presidente solicitar. Então ele solicita se quiser. O cara pode estar mandando guerra, ele não pode solicitar. Ele solicita se ele quiser. Não tem esse prazo. Veja lá. Mas se o Congresso também estiver em recesso, ele também convoca uma reunião extraordinária no prazo? É igual. No prazo de 5 dias. Cuidado com a intervenção, viu? Porque na intervenção, se ele estiver em recesso, o prazo é de 24 horas. Na intervenção estiver em recesso, é 24 horas. Nos dois, Estado de Defesa e Estado de Sítio, são 5 dias. Na intervenção, são 24 horas. Cuidado com isso. Então, o que acontece? Ele vai fazer aqui, ó, o decretozinho dele, solicita, foi aprovado, ele decreta, começa a valer. Lá, ó, no Estado de Sítio, pode ter suspensão. No Estado de Sítio tem restrições e tem um caso de suspensão. Qual o caso de suspensão? Direito de reunião. Cuidado, porque no Estado de Defesa só tem restrição. No Estado de Sítio tem um tipo de suspensão que é no direito de reunião. E que é uma prova... Oi. Direito de locomoção. Veja lá. É no direito de... Como é restrito no Estado de Defesa, o que acontece? Ele vai restringir só essas medidas aqui, ó. Reunião, sigilo. Não tem locomoção. Quando você vai restringir, quando você vai decretar Estado de Sítio, ele é território o quê? Nacional. É uma diferença também. Que o Estado de Sítio, ele tem caráter o quê? Nacional. Aí pode ser, ele inclui mais essa medida aqui, ó. Ele pode incluir aqui, ó. Locomoção. O Estado de Sítio, ele pode atuar nesse tipo de direito. Diz assim, você não pode sair do país. É um caso de guerra. Entendeu? Porque é território na... Enquanto o Estado de Defesa atua num local restrito, o Estado de Sítio atua no território inteiro. Território inteiro. E pode o quê? Restringir outros direitos. Liberdade. No direito de reunião, o Estado de Sítio pode suspender o direito. Até lá, no seio das associações, ele só não pode suspender esse direito, em um lugar. Onde? Vedado onde? Dentro de onde? Congresso Nacional. Ele não pode suspender o direito aqui. É vedado. Suspender o direito de reunião lá dentro. Tranquilo? É vedado lá dentro. Seguinte, Estado de Defesa, local restrito. Aí, a medida ele quer tomar para prolongar para outro estado, não é isso? Aí, se ele puder incluir no decreto. Não, ele tem que fazer outro decreto, porque tem que submeter de novo ao Congresso para outra aprovação, com outra localidade. Com mais aquela localidade, restrita. Né? Veja lá, a questão como veio as questões disso aqui vem muito fácil, por isso que é bom você estar lendo. Olha lá, 29.
Diferentemente do que ocorre na decretação do estado de defesa, 29. Diferentemente do que ocorre na decretação do estado de defesa, a decretação do estado de sítio pelo presidente da República depende de prévia e expressa autorização do Congresso Nacional. Certo. Tranquilo? Bem fácil. Veja lá. Quando o Congresso Nacional rejeita a autorização no estado de sítio, ele rejeita a autorização, ele nega a autorização, o presidente, mesmo assim, ele pode decretar? Não, ele é vinculado a seguir. Então, ó, ele não é vinculado aos Conselhos da República de Defesa a seguir, mas ele é vinculado sempre a seguir o Congresso Nacional, da negativa. Porque no estado de sítio, se o Congresso Nacional autoriza, ele decreta se ele quiser. Cuidado com isso. É aquele caso da guerra dos efeitos, não tem mais necessidade de decretar. Porque ele tem que ter dois requisitos, necessidade e temporalidade. Tudo isso aqui tem que durar um prazo. Até, nesse caso aqui de guerra, também tem prazo. Qual é o prazo? Enquanto durar a guerra. A sociedade vai dizer que, no caso de guerra, não tem prazo. É errado. Pegadinha de prova. No caso de guerra, tem prazo. O prazo é o quê? Durar a guerra. Cuidado com isso. É dizer, não tem prazo o estado de sítio no caso de guerra. Olha. O cara chora quando vê um negócio desse. O cara, não tem prazo não, é guerra. A guerra dura pra caralho, né? Não, tem prazo. O prazo é quando durar a guerra. Os outros casos também têm prazo. Máximo 30 dias, prorrogado quantas vezes forem necessários para surtir os efeitos. Vamos aqui ver outras coisas. A gente parou qual antes? Na 14, né? Volta lá. A criação de sindicatos independe de autorização estatal. A criação de sindicatos independe de autorização estatal. Ressalvado o registro no órgão competente, sendo vedado ao sindicato que representa a mesma categoria profissional abranger a mesma base territorial de outro. Certo? Não pode ter mais de um sindicato para a mesma classe, na mesma base territorial. Mesma base territorial, tem que ser em bases territoriais diferentes. 15. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias. Contado já diplomação. Coloca aí, ó. Não tem diplomação aí, depois você coloca aí. Instruída a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. E aí? É da nomeação ou da diploma? É da posse ou da diplomação? Diplomação. Aí coloca assim, observação, o CESP coloca, às vezes, posse. Para não cair nessa pegadinha. Tá certa a questão, mas às vezes o cara, ele tira essa diplomação e coloca do dia da posse. Tá errado, porque a Constituição fala em diplomação. Tranquilo isso? 16. A ação de impugnação do mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou manifestamente de má-fé. De manifesta má-fé. Então, a ação de impugnação do mandato tramitará em segredo de justiça? Veja só. Bolsonaro ganhou. Bolsonaro ganhou. A maioria do povo não gosta de Bolsonaro. Do dia da diplomação do Bolsonaro, você quer impugnar o mandato dele. Você tem quantos dias? 15. Você tem que ter provas dessa impugnação. Não é isso? Aí você vai lá e vai fazer a impugnação. Pergunta é, essa ação, é um processo, essa ação de impugnação, ela vai tramitar em segredo de justiça ou todo mundo vai saber? Segredo de justiça, porque se tu não souber, meu irmão, 1 milhão de ações de impugnação do mandato do Bolsonaro, o cara já nasce o quê? Querendo um impeachment. Então, ele corre em segredo de justiça e você responde se temerária ou de má-fé. Se você entrou de má-fé, você responde. Tranquilo isso? Então as questões estão certas. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. 17. Tá certinho ela aí, viu? A lei que alterar o processo... A ação que impugnar o mandato tramitará em segredo de justiça. Certo? Respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou manifesta má-fé. Letra de lei.
Tem dúvida aí, alguém? Não? Vamos lá, 17. A lei que altere o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Certo. Então, a lei que altera o processo eleitoral, ela não pode o quê? Surtir efeito se aquela eleição está menos de um ano da alteração legislativa. Só se tiver além de um ano, já vai valer. Mas se tiver inferior a um ano, não vai valer. Exemplo. A alteração do processo eleitoral foi em dezembro do ano passado. Um exemplo. Vale para essa eleição? Não, porque tem menos de um ano. Foi em janeiro do ano passado. Ia valer para essa eleição? Sim, um ano, né? Tem que respeitar um ano da alteração. 17, 18. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Certo? Coloca aí. Personalidade jurídica. Bota aí. Simples, né? CNPJ. Tem que ter registro civil e registro na junta lá no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Tranquilo? Tem 2 registros. Já o sindicato, não. O sindicato só tem registro como se fosse uma empresa. Registro de personalidade jurídica e direito civil. Só isso. Vamos lá. 19. A capacidade eleitoral ativa consiste na possibilidade de se tornar candidato a cargo eletivo e se traduz no direito de ser votado. Por que está errado? Capacidade eleitoral ativa consiste na possibilidade de se tornar candidato a cargo eletivo e se traduz no direito de ser votado. Veja lá. De ativo e passivo vocês conhecem bastante, né? Capacidade eleitoral ativa, passiva. Capacidade eleitoral ativa, passiva. Veja lá. A capacidade eleitoral ativa são os requisitos que você tem o quê? Para votar. Aqui, ó, são os requisitos que você tem que ter o quê? Para ser votado. Ele só confunde. Coloca aí, troca aí. Coloca assim, ó, onde tem aí, ó, passiva. 20. Os direitos políticos são titularizados e livremente exercidos por todos os brasileiros e garantem a participação na vida política e a influência das decisões públicas. Os direitos políticos são titularizados e livremente exercidos por todos os brasileiros? Não. Só por aqueles que têm capacidade. Capacidade? Exatamente. Está em pleno gozo dos direitos políticos. Capacidade cidadão. Então, capacidade eleitoral, capacidade está em gozo dos direitos políticos. Isso aí, ser cidadão. Exatamente. Então, às vezes, por exemplo, uma criança recém-nascida tem direitos, mas não tem obrigações ainda. Por exemplo. 21. Não são alistáveis como eleitores nem os estrangeiros, nem os militares. Errado. Veja lá, os militares, eles também são o quê? O que não pode é os militares conscritos, aqueles que estão cumprindo o período obrigatório. Período obrigatório, são os conscritos. Então, ó, não são alistáveis como eleitores os estrangeiros, nem os militares. Os militares podem sim. O que não pode são os militares na qualidade de conscrito. 22. Dúvida nisso, gente? 22. O direito político passivo consagram as normas que impedem a participação no processo eleitoral. Uma coisa é capacidade eleitoral, uma coisa é direito político positivo e negativo. Ele fala o quê? Passivo, está confundindo aí, ó. Direito político negativo são os requisitos que você precisa ter para o quê? Participar das eleições. Negativo são os requisitos
que impedem, né, a participação. Então, por exemplo, se é família, né, impede. Você é analfabeto, impede. Você é conscrito, impede. Você é esposa, impede. Então, você não tem. Você não tem domicílio na circunscrição onde você vai participar, impede. Então, veja lá, ele confunde aí, ó, os direitos políticos passivos consagram as normas que impedem a participação no processo político eleitoral. Não, ele está confundindo isso aqui com isso aqui. Era para ser o quê? Risca aí e coloca negativo. Entenderam, gente? Tá é o que você sempre faz. É fácil fazer prova CES, né? 2 bolinhas certas, errado, você marca na certa. É só isso. Não tem o que discutir, olha lá. Fácil, pô. É não? É muito fácil, pô. Mais fácil do que isso, não tem como. Tão fácil que o olho fechado o cara faz. Mas vamos lá. Os direitos políticos passivos, 3. O governador do Distrito Federal, que pretende se candidatar ao cargo de deputado federal no pleito subsequente, não precisa se desincompatibilizar do cargo que atualmente ocupa, uma vez que tal exigência constitucional aplica-se apenas quando o novo cargo almejado é disputado mediante eleição majoritária. Veja lá. Os chefes do executivo, se eles querem concorrer a outro cargo, ele tem que fazer? Exatamente, mas eu quero chamar a atenção para umas coisas aqui, viu? Isso aqui é importantíssimo, vocês tirar algumas dúvidas. Cuidado com o SESC, que o SESC faz uma brincadeira sobre isso. Ó, mandado e diferente, viu? De mandato. Ele diz, o mandato de segurança fala tudo certo. E você erra, você chega em casa, oxi, como? Está escrito mandato. Mandato é eletivo. É aquele relacionado ao tempo, a um prazo. O mandado é ordem. Até isso ele pega. Questão 119. O cara vai... Mandato. O cara, foda-se mandado e mandato. Não sei nem o que porra é mais isso. O cara lê de qualquer jeito e responde. Chega em casa, cadê? Oxe, como é isso? Trocadilho. Mandado e mandato. Mandado de segurança. Mandato eletivo. Veja lá. Tirar umas dúvidas aqui sobre isso. Eu tenho aqui, por exemplo, primeiro... O cara está aqui, ó, presidente e vice. Entraram aqui. Conseguiram se eleger. Presidente e vice. Tranquilo? Entraram aqui. Pergunta, primeira pergunta. Eles vão, o presidente vai tentar o quê? Ele precisa se desincompatibilizar para tentar a reeleição? No caso dele ser titular do cargo, ele não precisa o que? Se desincompatibilizar. Ele pode tentar a reeleição sem precisar se desincompatibilizar. Digamos que ele queira participar aqui de uma eleição agora, não é aqui, por exemplo, não é reeleição. Não é reeleição. Ou, tá aqui vai ficar mais claro, segundo... Digamos que no segundo mandato ele queira participar da eleição do segundo mandato aqui, ele queira participar da eleição agora de senador. O que é que ele tem que fazer, o presidente? Se desincompatibilizar, quanto tempo antes? 6 meses antes do pleito eleitoral. O presidente, se ele quiser, o titular. Digamos que o vice queira participar da eleição de senador, ele precisa se desincompatibilizar? Não. É o titular do cargo. Vai ser o prefeito, o presidente ou o governador. Se ele quer concorrer a outro cargo, ele tem que se desincompatibilizar 6 meses antes. O vice não entra nessa. Tranquilo? Outra pergunta. Veja lá. Tem aqui, ó, outra eleição aqui, viu?
Presidente da República vai tentar o seu primeiro mandato. Sua esposa vai tentar o cargo de governador. Tranquilo? Os dois podem tentar juntos? Tentar a primeira vez juntos? Pode. Primeira vez. Eu vou a primeira vez para o cargo de presidente. Ela vai a primeira vez para o cargo de governador. Pode. Os dois podem tentar a reeleição? Pode. Nada impede. Os dois não era nada, os dois venceram. Os dois podem tentar a reeleição? Pode. Presidente da República. Ganhou o primeiro. Minha esposa vai tentar a primeira vez, eu vou tentar a reeleição. Ela pode? Não. Por quê? Os parentes até o segundo grau dos titulares dos cargos públicos, presidente, governador e prefeito, não podem o quê? Agora, na base territorial, eles são o quê? Inelegíveis. Agora, se ele tentou a primeira vez, aí ele ganhou e ela tentou a primeira vez e não ganhou, ela pode a segunda vez? Não, quer dizer, ele ganhou e ela não ganhou. Não, pode não. Ele ganhou, ela não ganhou, ela vai tentar aqui, não pode mais. Não só ela, todos os parentes até o quê? Segundo grau. Tranquilo? Agora outro exemplo. O cara era... a minha esposa sempre foi senadora. Sempre foi senadora. Eu posso tentar o cargo de presidente? Eu posso tentar o cargo de governador? O contrário pode. O que não pode do executivo para os outros. Eu sou sou presidente, governador, prefeito. Os meus parentes até o segundo grau, eles são na base territorial que eu estou tentando. Se eu estou tentando prefeitura, meus parentes até o segundo grau não podem vereador. Se eu estou tentando, por exemplo, a segunda vez já, né? Porque a primeira vez todo mundo pode ir junto. Por isso que você vê muito parente político. Porque eles começaram juntos. Renan pai, Renan filho. O pai já era senador. O filho tentou governador, pode. Mas se o filho fosse governador e o pai tentasse a primeira vez ser senador, não poderia. Até segundo grau seria inelegível. Então o que acontece? Cuidado com essas regras aqui. Exemplo. Presidente fez seu primeiro mandato, fez seu segundo mandato, o governador, o prefeito. Pergunta. O vice pode tentar aqui a primeira eleição dele? Pode tentar a segunda reeleição, fazer um novo mandato? Pode. O vice, presidente, primeiro mandato, segundo mandato. Chegou aqui no meio, o presidente morreu. Quem assumiu foi o vice. O vice pode tentar a reeleição? Pode tentar outro mandato? Não, só mais uma vez. Se ela assumiu em qualquer momento aqui, ele só vai tentar mais um mandato. Exemplo. Primeiro Lula, primeiro mandato, segundo mandato. Foi Dilma. Primeiro mandato, reeleição da Dilma. No meio do caminho, Dilma caiu. Temer assumiu. Temer só pode tentar mais um? Ele nem vai, né? Que não tem voto mesmo, né? Nem vai, o miserável. Ele já sabe que não vai dar certo, né? Mas ele poderia tentar, né? Veja lá, estamos em qual? Ué, 29h59. Vai parar por aí, né? 24, Jales, né? A hipótese de inegibilidade em razão de parentesco prevista na Constituição. Falou, meu brother? Para os cargos de prefeito e governador, engloba a candidatura de cônjuge ou parente até o segundo grau em todo o território nacional, enquanto durar o mandato. E aí? Não é em todo o território nacional, é na base da circunscrição de quem? Do candidato. Veja lá. A separação, pergunta de prova, a separação afasta a inegibilidade só se superior a 2 anos. Separei. Depois de 2 anos, não tem mais relação. Mas, por exemplo, eu sou prefeito, a mulher se separa para se candidatar a vereadora, não pode. Tem que obedecer o prazo de 2 anos, menino. Agora, a morte afasta a inegibilidade? A morte afasta. Morreu. Melhor matar, né? Morreu. Aí é elegível. Separação não, viu? Vamos parar por aqui, já é 10 horas, né? 10 horas. A gente já viu um bocadinho de assunto. Fica para uma próxima aí.